Salve, salve, meus amigos! É isso aí, estamos começando mais um episódio do podcast Apollo 11. Eu sou Neil Armstrong, eu sou o comandante dessa nave virtual aqui no YouTube. E se você ainda não se inscreveu no canal, tá dando mole. Se inscreva no canal, ativa o teu sininho aí e compartilha com seus amigos, tá certo? Porque toda semana, às 21 horas, tem sempre um novo episódio pra você, tá certo? E já quero agradecer aos meus patrocinadores, a todas as empresas que fazem acontecer esse canal aqui, ó, que tá sempre aparecendo nas logomarcas durante todo o nosso podcast. Você vai conferir essas empresas que vêm dando apoio. Em falar nessas empresas, tem uma nova que está começando hoje com a gente, tá certo? Que tem um comando aqui do nosso fisioterapeuta, o novo fisioterapeuta do podcast Apollo 11, projeto 2023, que está comigo para bater um papo comigo aqui, nada mais nada menos, Rafael Almeida. Beleza, meu parceiro? Né? E aí, grande Rafa, beleza, meu parceiro? Neil, obrigado pelo convite. Falar sobre fisioterapia, falar sobre saúde, sobre prevenção, reabilitação, é o meu dia a dia. Então, e estar com você aqui hoje, falar de uma forma mais descontraída, de forma mais direta, vai ser muito bacana. Obrigado pelo convite. Tá em casa mesmo, você tá em casa aqui. Pois é, Rafa, começando 2023, muita gente, cara, voltando às atividades, né, a galera dando gás, tem muita gente que tava parada há muito tempo e já volta, né, depois de festas e às vezes tá sem treinar. E começam a praticar um esporte, ou vão para academia e começam a fazer musculação, ou vão para um crossfit ou qualquer coisa, ou para rua, sai correndo. Quer dizer, todo mundo tá querendo o resultado imediato, né? Porque final de ano ninguém merece. É muita comilança, muita bebida, e aí vem aquela motivação de, poxa, tá todo mundo começando, a academia tá cheia, mas aí é o grande risco, né, cara? É aí onde mora o perigo, na verdade. Eu acho que o grande segredo é entender que cada um tem uma individualidade e cada um tem uma exposição à lesão diferente do outro. Então, se a gente fizer um comparativo com esses esportes de verão, né? Como, por exemplo, o beach tênis, né? O futevôlei, aquele cara que treina há 15 anos, que tem uma técnica para chutar a bola, que tem uma técnica para receber a bola, tem uma forma de evitar lesões. Aí chega nessa mesma quadra, nesse mesmo campo, nesse mesmo ambiente, aquele cara que começou semana passada e quer ficar no mesmo nível do treinamento daquele cara que está há 15 anos. Então, consequentemente, o nível de exposição à lesão é muito maior. Principalmente pensando em fraqueza muscular, por exemplo, quando aquela musculatura não está bem trabalhada para suportar aquele treino. E lesiona. Aí muitas vezes o que acontece? Fala que o que lesionou foi o esporte. Acontece isso muito no crossfit. É verdade. Falam, o crossfit lesiona. Não é o crossfit que lesiona. O que lesiona é a falta de supervisão e a falta de entendimento sobre o que você consegue fazer com o que você tem, sabe? Então eu acho que para começar nosso papo é basicamente isso. É que cada um precisa entender o que você consegue fazer. Por exemplo, no jiu-jitsu, o praticante ele tem que entender até onde ele consegue ir. Porque se ele tentar forçar um pouco mais ou aguentar um pouco mais, ele pode ter uma lesão grave. Exatamente. A gente vai observando isso aí, porque o pessoal decide, poxa, em 2023 eu vou ser fitness, né? Aí faz as promessas de fim de ano e que vai ter uma vida extremamente ativa e às vezes, a maioria das vezes, as pessoas sedentárias, sobrepeso ou obesas e tal, e sedentárias, sem nenhuma estrutura, né? Não preparou o corpo para fazer determinado esporte. Massa ter a iniciativa, ter atitude para sair da inércia, sair do sedentarismo, mas é isso que você falou. Vai com muita vontade, muita sede ao pote, ou vai para uma atividade como o crossfit, que exige um pouco mais, e ali até um treino coletivo, tá todo mundo fazendo, você fica bem pilhado, empolgado, entusiasmado demais, que aí você acaba provocando uma lesão por uma falta de estrutura física que você não está pronto para um determinado esporte, não é verdade? É isso mesmo, assim, além do esporte em si, a preparação nesse esporte, né? Por exemplo, lá na Ortovita, quando a gente faz um levantamento de qual esporte lesiona mais, se a gente pode fazer isso. Obviamente que tem vários indicadores que podem influenciar, né, nessa pesquisa, mas quando a gente faz esse levantamento, fica evidente que um dos esportes, eu acho que o esporte que mais lesiona é a pelada daquela turma que muitas vezes mistura a pelada com a cerveja
E esse cara que tá jogando na pelada e tá tomando a cerveja, muitas vezes, ele tá se achando o Messi, o Neymar. Então ele se esforça de um jeito que muitas vezes chega em casa e tem febre. O corpo fala assim, peraí, não faça isso mais não. Então, além do esporte, obviamente, da exposição, é você entender realmente, como a gente tá falando, né? Até onde você pode ir, e independente do esporte, sabe? Eu acho que, obviamente, tem uns que expõem mais, mas a pelada, enfim, o CrossFit, por exemplo, foi criado no treinamento americano de exército e tudo mais. Então, pegar essa raiz desse esporte e colocar para uma pessoa que não treina, ou nunca treinou, ou então ainda está em fase de conquista, é muito perigoso. Rapaz, e acontece também do cara, por exemplo, o cara foi muito bom nas antigas, né, mais jovem, com um corpo jovem, e aí ele volta a querer fazer aquele esporte, e ele, na mente do cara, é que ele domina novamente, ele domina o esporte. Então, como futebol, acontece demais isso aí. Sim. E aí o cara ou o cara que treinava musculação e tal, puxava pesado pra caramba, aí passa muito tempo parado, aí quando volta, quer voltar metendo carga, não tem a paciência de recomeçar do princípio, entendeu? E aí é o perigo, eu vejo demais isso nas academias, cara. Muita gente se machucando. O corpo muda, né? Tudo parte do princípio de você se conhecer, de você entender em que fase da vida você tá, né? Particularmente na academia, uma vez eu vi uma cena que eu achei assim extremamente chocante, mas que tem tudo a ver com o que a gente tá falando agora. Um colega, simplesmente, ele, personal, dando aula, e entre uma aula e outra, ele foi puxar um ferro, foi fazer um treino. E exatamente por ter essa correria de uma aula e outra, não aqueceu. Aí o que foi que ele fez? Colocou 60 de um lado e 60 do outro no supino reto. Não aqueceu, não fez o trabalho de acordar a musculatura. Quando ele soltou a barra, ele conseguiu fazer uma, conseguiu fazer duas, conseguiu fazer três. Na quarta, quando ele já estava no overuse, assim, já no final, quando jogou para cima, ele rompeu o tríceps de forma completa, assim, as 3 cabeças, né? Meu Deus do céu. Então, o que eu quero falar é o seguinte, que às vezes, não só essa questão da preparação da vida, mas a preparação do dia, do aquecimento do dia, né? Então não é só essa preparação de 10 anos, de 8 anos, de 5 anos, é a preparação do dia. Se prepare para treinar, né? É verdade, cara. É isso que esbarra nessa conversa da pelada, que as pessoas não querem se preparar. Tá aqui tomando uma gela, pronto, agora você entra. Aí quando entra, se lesiona. Aquele tiro, velocidade máxima, aquela explosão e para de ver também. O terreno é instável, muitas vezes. É totalmente instável. Aquele cara que não vai pra pelada com frequência e vai vez ou outra, até o próprio calçado pode influenciar nisso, sabe? Então, assim, são vários fatores. É interessante que nesse momento agora de verão, que inclusive a gente vai participar lá da Arena Pirangi, vou até lhe fazer o convite, vou lhe mandar o convite formal. Vamos nessa. Esses esportes de verão, é muito importante que antes de qualquer pessoa se expor, né, ali, esteja na exposição do esporte, entenda os riscos de lesão e minimize, né? Que pode minimizar. Então, pode minimizar fortalecendo, pode minimizar conhecendo o gesto esportivo e por aí vai, né? São vários fatores. Tem outra atividade, né, física que vem provocando muita lesão também, muita gente não bota muita fé, acha que é besteira, é a própria corrida de rua mesmo. Sim. O cara acha que é só botar o tênis e sair correndo, entendeu? Então a gente vê demais isso. Não, vou emagrecer, quero secar, já bota um tênis, compra o melhor tênis, achando que o melhor tênis é que vai resolver mesmo. E aí começa, simplesmente, vai pra rua e já começa a correr. Do nada. Tá andando, de repente já... Eu vejo isso na academia também, o pessoal chega na esteira, você vê que tem gente que não tá preparado, sobe na esteira, já vai, quer fazer aqueles hits, né? Velocidade máxima, vários tiros e tal. E do nada, assim, sabe? Sai correndo, feito um louco. Então, assim, muita gente se machucando simplesmente com uma corrida na rua, cara. A corrida ela é um esporte muito democrático, né? Porque basta ter um tênis e coragem. Você não precisa ter um campo, você não precisa ter uma turma, você não precisa ter, né? Basta ter um tênis e coragem. Tênis todo mundo tem. Agora, para você correr com qualidade, não se expondo a essas lesões, aí são outros 500.
É verdade. Então, por exemplo, quando a gente fala no atleta corredor, podemos falar em algumas patologias, como por exemplo a fascite plantar, Verdade. como por exemplo a famosa canelite, Tem demais. É verdade. como por exemplo o esporão de calcânio. Só os tradicional. Então, quando a gente fala, por exemplo, numa fascite, tudo que é ite no corpo é inflamação, né? Aham. Então, tendinite, inflamação do tendão, bursite, inflamação da bursa, apendicite, inflamação do apêndice. A fascite é a inflamação da fáscia do pé, que é esse tecido que reveste, né? Desde o calcanhar até os dedos. Quando inflama, através de esforço repetitivo mesmo, aí gera fascite. Aí vem aquela pergunta: eu tenho um esporão de calcânio. O que vem primeiro, né? O esporão de calcânio ou a fascite? Isso é até prova de concurso, né? Às vezes algumas pessoas perguntam. Aí, é o esporão que está furando a fáscia? É o esporão que está furando a fáscia e, consequentemente, está gerando dor? É exatamente o contrário. Aquele esporão ali só está surgindo, só está existindo por causa do esforço repetitivo. É um calo ósseo. A gente chama de osteófito, mas é um calo ósseo. Então, o cara que tem um esporão de calcânio, ele já teve fascite. Inclusive podendo ser de forma assintomática. Mas ele já teve fascite. Entendeu? Entendi. Então, eu estou falando isso porque aquele cara que trata fascite de forma paliativa, em casa, vez ou outra faz, esquece o tratamento, ele pode evoluir para um esporão de calcânio. E é justamente nessa área aí, né, que a sua área é fisioterapia, de tratamento, né? Muita gente não leva a sério isso aí, né? Então, às vezes, o cara, por exemplo, num período desse, que está todo mundo voltando a praticar atividade física, todo mundo iniciando uma prática de atividade física, mas sempre tem alguém com alguma lesão, algo ali, que não leva tão a sério, tá sentindo ali um ombro, tá sentindo ali um joelho, uma lombar que reclama, quando tá fazendo um serviço em casa, limpando as coisas e tal, mas inventa de simplesmente do nada praticar uma atividade física. Isso é aí que também é mais, pode potencializar a lesão, né? Já está mais do que comprovado que a prevenção sai muito mais barato. A prevenção em todos os sentidos. A prevenção de um atleta, uma pessoa como você, a prevenção de um atleta de alto rendimento que envolve patrocínio e tudo mais, como por exemplo Neymar, a prevenção de uma equipe num supermercado trabalhando na fisioterapia, né, do trabalho. Sim. Então a prevenção hoje ela sai muito mais barato financeiramente, pensando na patologia, pensando a longo prazo. E infelizmente ainda existe uma cultura que a fisioterapia ela só reabilita. Eu estou sentindo uma dor aqui, vou na fisioterapia. Que inclusive essa é uma cultura que até os próprios profissionais estão começando a quebrar agora, sabe? O fisioterapeuta, ele não só reabilita, ele previne. Eu digo isso porque eu me formei há quase 10 anos. E há mais ou menos uns 5 anos, quando entrou o primeiro paciente no meu consultório, solicitando uma consulta de forma preventiva, até eu estranhei. Eu achei estranho, esse cara tá procurando dor aqui, esse cara tá fazendo o que aqui? Mas é uma coisa totalmente inverídica que a gente tem que quebrar imediatamente. Inclusive a fisioterapia hoje, ela se torna um pouco mais especializada, porque começa a entender que o corpo ele é um só, né? Sim. Ele é um só. Então você pode tratar o paciente em determinadas patologias, diversas patologias, pensando naquele paciente como uma coisa única, um ser único, né? Então, prevenção é isso. Prevenção é, por exemplo, você identificar uma fascite e não deixar esse paciente evoluir para um esporão de calcânio. É você, por exemplo, identificar uma pisada muito supinada ao ponto que pode fazer um joelho em varo, que a gente chama, né? Quando o joelho abre um pouco. Então, você começa a entender o paciente sem ter acontecido o que pode acontecer. Então, isso é prevenção. Você começa a projetar. Esse cara tá pisando assim, pode acontecer isso. Esse cara tá com a cintura pélvica desabada, pode acontecer isso. Esse cara tá com o esternocleidomastóide, que é esse músculo aqui, contraturado, pode acontecer isso. Então, você começa a jogar projeções do seu paciente e ele não vai sentir
Ele não vai sentir no futuro o que ele sentiria de dor, sabe? E falando em dor é algo muito engraçado, porque tem gente que cria dor, como se fosse um cachorro, um gato, cria um pet, verdade. A dor se torna um pet. Verdade. Um dia desse, até falei isso no... Se um pet é massa. É como se fosse um pet. Caralho. Assim, tem idade a dor, né? Eu tava... Semana passada lá na Band, a gente participou do programa Jogo Aberto com o Diego Dantas. Aí ele perguntou, né? Doutor, fala um pouco de dor, essa relação do paciente com a dor, dor aguda, dor crônica. Chegou uma senhora pra mim na Ortovita e falou assim: olha, doutor, eu tô com dor há 10. 10 dias? Ela fez um pouquinho mais. Ou 10 semanas? Ela um pouquinho mais. 10 meses? Quase um ano. Ela fez um pouquinho mais. Caraca, ela tava com dor há uma década. Meu Deus do céu, velho. Ela já conhecia a dor, o que piorava, o que melhorava. Meu Deus. Qual medicação ela usava que melhorava, qual movimento que ela fazia que dava uma melhorada. Uhum. Aí eu falei, por que a senhora não veio antes? Por que a senhora não veio antes? Porque também essa consequência de não buscar logo a prevenção ou o tratamento faz com que as coisas piorem consequentemente, né? Então... Ela fez assim, mas eu já fui convivendo com essa dor e tudo mais. Eu tô até achando estranho sem dor agora. Então, infelizmente, também existe essa cultura de segurar a dor, de aguentar a dor, sabe, Neil? Que é horrível isso. Rapaz, você falando, eu tô lembrando aqui de várias figuras que eu conheço, amigos meus e tal, que tem isso mesmo. Você tá doido, diz, não, mas é isso mesmo, é assim mesmo, fica assim mesmo. E aí vai treinar desse jeito. Tem gente que eu conheço que treina musculação e diz, pai, eu fico sentindo dor no ombro e tal, mas vou lá, tô nem aí, puxo ferro mesmo assim doendo, não quero nem saber. Diz, meu irmão, não consigo ser assim não, velho. Eu começo a sentir dor, eu sou medroso. Começo a sentir uma dor, tem algo de errado, dor já é um sinal que tem uma coisa de errado e eu quero saber que nada tá acontecendo. Você falou uma coisa certa agora, sinal. O corpo fica toda hora mandando sinal. Acorda de manhã, Neil, tá acontecendo isso. Enquanto você estava dormindo, tem uma central trabalhando para você. Tá acontecendo isso. Tô te dizendo isso aqui. Tô te mostrando isso aqui. Então, volta para aquela conversa de se conhecer, né? Se você consegue se ouvir na dor, na febre, na torção, na lesão, você consegue prevenir muito e você consegue ter uma vida melhor, sabe? Assim, a gente tá até conversando aqui antes, né? Pessoas que sentem dores constantes e por longos períodos, né, são pessoas mais estressadas. A gente tem uma patologia na fisioterapia reumatológica que é a fibromialgia. Fibromialgia hoje, que infelizmente é uma patologia, uma doença que até algumas pessoas chamam de síndrome, que já está banalizada. Essa mulher aqui, essa paciente aqui está com dor, sente dor direto, ninguém chegou no diagnóstico dela, fibromialgia. Não é assim, sabe? Por exemplo, chegou um paciente para mim, eu gosto de ficar falando dos casos porque eu vou jogando nas situações. Sim. Chegou um paciente para mim chamado Rafael. Diagnóstico, fibromialgia. Já achei estranho. Geralmente é uma doença bem feminina. Rafael só tinha dor em um ombro. Geralmente é uma doença bem biarticular, bilateral. Certo. Rafael, com 26 anos, geralmente é uma doença que atinge mulheres acima de 40, sabe? 35, 40, 50. Então estava todo fora do padrão do que se acha a fibromialgia, né? Comecei a conversar com ele, como eu estou conversando com você aqui agora, e a gente conversando, e não, mas essa dor aqui é horrível, mas eu tenho fibromialgia, e ele já vai internalizando isso, porque ele recebeu um diagnóstico profissional. Ele começa a entender que ele é um paciente fibromiálgico, e ele começa a entender, não, eu tenho fibromialgia. E aceitando isso, né? Aceitando isso, A fibromialgia na cabeça, a pseudofibromialgia, quando não tem e tem um diagnóstico, aí você começa a desenvolver uma cinesiofobia, por exemplo, um medo de movimento. Eu não posso fazer isso porque eu tenho fibromialgia. Eu não posso fazer agachamento porque eu tenho fibromialgia. Eu não posso fazer jiu-jitsu porque eu tenho fibromialgia. Então, conversando com ele, aí no final do atendimento ele fez, não, porque eu ainda vou tocar, tal. Você vai fazer o quê? Vou tocar. Rafael era guitarrista de uma banda de axé e tocava 4 shows no dia. Que pá. Aqui. E onde é que ficava o talabal, né? O que segurava? No ombro dele, onde ele sentia dor.
Ele tocava o que agora o instrumento dele? Guitarra. Guitarra, vixe, mas guitarrista tem lesão demais. Se o cara não se cuidar. Aí ele tocava não sei quantas horas com um instrumento pesado, movimentos repetitivos. Naquela coisa de Caicó, Macau, aquele circuito de carnaval. Domingo em carro. Domingo em carro, E com. Aí eu falei, peraí, vamos conversar sobre isso. Aí tinha um paciente esperando, eu falei, não, vamos, aguarde um pouquinho aí que eu vou conversar sobre seu tipo de lesão. Enfim, Rafael não tinha fibromialgia, não tem fibromialgia. Tinha uma lesão de ombro realmente, uma síndrome do ombro congelado. E acabou que eu tô querendo falar isso porque às vezes você tem uma condição, por exemplo, hérnia de disco. Hérnia de disco. Tem gente que fala pra mim, inclusive já chega na clínica mais especialista do que o especialista. A gente fala, não, eu não posso fazer agachamento porque eu tenho hernia de disco. E assim, é bem na lombar. O paciente de hernia de disco, ele precisa fortalecer imediatamente. Porque todo impacto que vem externo, se ele não tiver com a musculatura fortalecida, pode ser na coluna. Óbvio, supervisão, cuidado, né? Mas eu tô falando tudo isso porque o paciente às vezes cria uma redoma dele mesmo, que ele fala, não posso fazer isso. Não posso fazer, Você deve fazer isso. É igual a dor lombar, uma lombalgia, por exemplo. Se trata a lombalgia com movimento, muitas delas, né? E tem gente que quando tá sentindo dor nas costas, vou deitar um pouquinho. Vou ficar aqui em repouso, que dá uma melhorada. E não é bem assim. Quando a gente fala sobre o corpo começar a dar sinais, se ele dá um sinal, muitas vezes o tratamento não é deitar. Isso aí já está mais que comprovado. Caraca, sensacional. Olha aí, galera que está assistindo aí. Fica ligado com as dicas aí que tá rolando aqui nesse podcast, que eu tenho certeza que você, ou se não sente as dores e já passa por isso, ou já fala essas coisas que estão falando aqui, conhece alguém que fala. Alguém sempre conhece alguém. Por exemplo, a gente tem uma relação muito grande com dor crônica e a dor crônica e o estresse, a ansiedade, né? Inclusive a própria fibromialgia é uma patologia que tem uma relação muito grande com a depressão. Inclusive eu encontrei com um médico que eu adoro, ele chama Dr. Levi Jales, aqui de Natal, e perguntei a ele uma vez, doutor, ele é reumatologista e fecha diagnóstico assim de fibromialgia divinamente, sabe? Porque tem que excluir muitas coisas para chegar no diagnóstico. Aí eu falei, por que o paciente que tem fibromialgia, ele tem essa relação tão direta com a depressão? Aí ele foi bem objetivo. Olha, porque além de toda a fisiologia que muda, quem é que aguenta ficar o dia todinho com dor e no final do dia vai estar sorrindo? Será que isso bate? Cara. Será que isso bate? Dor, ela gera estresse, né? Dor gera tensão, gera ansiedade. Então, existe um estudo dos anos 70 nos Estados Unidos que aconteceu. Era mais um protótipo, né? Assim, não sei se a palavra é esse protótipo, mas um estudo mesmo. Um projeto que eles faziam cirurgias placebo. Eu tô com a dor aqui no ombro. Abria o ombro, não fazia nada. Caraca. Fecha o ombro e fala assim, Neil, deu tudo certo, tá resolvido, faça um exercício, tratamento conservador, fisioterapia, que vai dar tudo certo agora. Foi um sucesso a cirurgia. Esse cara voltava com 6 meses no médico e falava, doutor, você salvou minha vida. Caraca, velho. Então, para você também entender o potencial de raciocínio, né? Hoje em dia as dores com fator biopsicossocial tá cada vez mais em alta. A fisioterapia, como eu estava falando para você aqui, né, antes, a fisioterapia do Brasil é muito evoluída, muito mesmo. E é perceptível hoje na fisioterapia desse país que esse fator biopsicossocial é muito relevante. E isso eu posso comprovar numa situação hipotética. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você e o meu telefone toca. Quando meu telefone toca, eu atendo e saio correndo. Eu ganhei na Mega Sena. Eu ganhei na Mega Sena acumulada no final do ano agora. Vamos dizer, 500 milhões de reais. Saí correndo aqui para ir buscar, para comemorar, para pegar o prêmio. Quando chega ali na frente da sua casa,
na frente do seu prédio, eu sofro um acidente, caio, fraturo o meu fêmur. Ou melhor, não vou nem colocar uma fratura, eu vou colocar uma entorse de tornozelo. Fiz uma entorse de tornozelo por inversão. Ok. Quanto foi a dor de Rafael? A dor de Rafael foi X. Outra situação, eu acabo de receber uma ligação que, Deus me livre, alguém da minha família sofreu um acidente e eu preciso agora ajudar. Eu saio correndo e sofro o mesmo entorse de tornozelo. Será que a gente pode dizer que a minha percepção de dor vai ser a mesma coisa? Um cara que vai salvar um familiar de um acidente e o cara que acabou de ganhar 500 milhões e está indo comemorar? Verdade. Será que o nível de recepção de dor ele não é diferente de acordo com o biopsicossocial daquela pessoa? Interfere completamente. Eu tive uma paciente chamada... Ai, meu Deus. Esqueci o nome dela. É até bom porque eu esqueci o nome dela por questões éticas, né? Mas eu sempre gosto de falar o nome até para lembrar, mas... É uma paciente muito forte psicologicamente. Ela fazia doutorado em Fortaleza, Ceará. E todo final de semana ia para lá e viajava, tal. E sempre ia com a filha e com o esposo. Com a filha e com o esposo. E essa paciente, numa dessas voltas, sofreu um acidente no carro e morreu. O esposo e a filha. E ela vinha dirigindo. Caramba. E ela cochilou, Neil. Tipo assim, o psicológico dessa paciente foi pra lua, né? Ela pensou, não, eu matei meu esposo e minha filha. Caramba. É uma situação muito chocante. Ok. Ela passou por tudo isso, ela teve um trabalho, né, com a psicologia, com a fisioterapia, ficou cadeirante, né? Ficou cadeirante. Caraca. Uma barra, assim, uma situação bem... Não, pesadíssimo. Pesadíssimo. E fez um trabalho com a fisioterapia, assim, de 50 atendimentos, sabe? Ela se tornou até uma paciente, assim... Eu até brinco com ela, você é um patrimônio tombado aqui na Ortovita, porque você já é de casa, você chega lá para tomar café e tudo mais. E essa paciente sofreu tudo isso. E um dia eu atendi uma paciente que estava reclamando que tinha fraturado o punho, que não ia poder viajar para o casamento de uma amiga, que não sei o que. Tô colocando aqui duas situações bem extremas. Uma bem extrema negativa e uma fratura simples. Sim. Que ela ia usar um gesso num casamento. No casamento, né? E eu fiz um tratamento de choque com essa do gesso, sabe? Eu fiz, vamos aqui. Essa paciente do acidente estava lá fora, a gente começou a conversar, eu falei, fala um pouquinho aqui sobre a história da sua lesão, do seu acidente para ela. E começou a falar. Começou a falar. Essa paciente que estava com a fratura no punho, ela murchou assim de uma forma e ela entendeu que o problema dela era mínimo. Exato. Tô falando tudo isso porque ela chegou e falou, doutor Rafael, você acredita que eu não tô sentindo tanta dor? Olha aí, cara. Então, impressionante, o biopsicossocial, quando você entende que a sua dor é desse tamanho ou desse tamanho, pode influenciar fisicamente, sabe, Neil? Então, esse é um exemplo muito forte que eu gosto de usar, porque quando você vê que não é uma dor que você precisa potencializar ela numa escala de 0 a 10 para 10, ela pode ser até uma dor menor, sabe? Baseando-se pela sua psicologia, pelo seu entendimento mental. Então, assim, é muito mais amplo, obviamente. Eu estou dando aqui exemplos bem grosseiros, mas é muito mais amplo. Mas hoje, a dor biopsicossocial, ela é muito presente no paciente. Por exemplo, aquele paciente que fica com isso aqui cheio de dor. Trapézio dolorido, cervical travada. Mas se esse cara sair para uma festa, for encontrar com amigos, viajar, ele relaxa. Ele relaxa. Não estou dizendo... É verdade. Gente, eu não estou dizendo... Não estou dizendo que não deve procurar um profissional e deve sair com os... balada. Não. Vai pra balada e você vive bom. Tudo depende da situação, né? Mas que o fator biopsicossocial conta. A pessoa vai relaxar, vai tirar a atenção dela em cima daquela... A atenção em cima do problema da dor que ela está sentindo, vai direcionar a atenção dela para um momento de prazer ou diversão que, de uma certa forma, vai acabar... Exato. Isso sendo uma dor biopsicossocial. Pode ser uma dor mecânica. Sim. Uma dor, toda vez que eu corro muito, eu sinto dor no quadril. Pode ser uma dor biopsicossocial, por estresse, ansiedade, né, e tudo mais. Pode ser uma dor irradiada.
que geralmente é uma dor que começa em um canto, né, mas só que ela termina em outro. Ou muitas vezes, como a gente estava falando aqui antes, a dor que começa num canto, muitas vezes, alguns profissionais querem tratar naquele canto, quando na verdade ele deve entender o local de origem. Aí também é muito mais amplo, né? Isso. Então, por exemplo, pacientes com dor em quadril, pode ser por causa da pisada. Paciente em dor no joelho, pode ser por causa da pisada, pode ser por causa do quadril. Sim. Paciente com dor na cintura escapular, pode ser por causa do ombro. Paciente com dor no ombro, pode ser por causa da cintura escapular. Então, assim, o papel da fisioterapia é um papel investigativo. Totalmente. Tem que procurar. Vamos buscar aqui. Procurar. Onde é a origem. A origem. Porque é aquela coisa. Se colocar esse recurso aqui, o laser, o TENS, o FES, o agulhamento, enfim, qualquer recurso, colocar ali, pode ser que melhore. Porque são recursos que têm um fator analgésico. Mas vai resolver? Pois é. O paciente, muitas vezes, geralmente, quando ele não tem não é um paciente assim que é da área, ele não quer saber se vai melhorar só no dia ou 2 vezes na semana. Ele quer resolver. Então, o papel do fisioterapeuta é buscar a origem. Independente se ele vai sofrer um pouquinho o paciente com fortalecimento, se vai demorar um pouco mais o tratamento, não importa, mas ele quer resolver. Então, esse trabalho investigativo, ele é primordial. Tem que submeter o paciente a teste, tem que entender qual é a pisada, tem que entender qual é a rotação, a mobilidade, enfim. Isso aí é uma coisa que realmente exige tempo. E até uma frase batida na físio, mas que é válida, né? Até hoje, perca tempo na avaliação, mas não perca tempo no tratamento. Então, se você avaliou e mesmo assim você quer fazer mais alguma coisa e você esqueceu de avaliar aquilo, avalie de novo. E reavalie, e reavalie, e reavalie. Fez o tratamento? Reavalie. Para mostrar para o paciente e para você entender o que você ganhou. Né? Eu costumo dizer para colegas, né, fisioterapeutas, que não é feio você mudar o tratamento durante o tratamento, né? Mudar a conduta durante o tratamento. Não é feio. Sim. O feio é você manter a conduta errada e achar que está tratando aquele paciente. Não resolveu o problema. Não resolveu. Porque cada corpo tem uma resposta. Pode ser com a quiropraxia eu lhe ajude. Pode ser com a quiropraxia eu não ajude o colega. Então eu mudo a estratégia. Sim. A fisioterapia, o fisioterapeuta ele tem uma caixinha de ferramentas. Ele leva essa caixinha. Aí eu abro. Aí aqui dentro tem osteopatia, tem quiropraxia, tem terapia manual, tem a eletroterapia. Aí você vai escolhendo. Para Neil, quiropraxia não vai resolver muito aqui não. Vou usar isso aqui. Então assim, é um fator de bom senso assim do profissional. Por isso que eu não gosto muitas vezes quando tem profissional que vende a técnica. Sabe? Vende só a técnica, sei lá. Sim. Sessão de quiropraxia. Só isso, né? Sessão de ventosoterapia. O certo é, na verdade, fisioterapia, e dentro da fisio tem tudo isso. Aí você escolhe, a depender do paciente, da idade, do gênero, enfim. Massa, massa. E a Ortovita, não é isso? Sim. Oferece um serviço desse porte aí que você está falando, a questão de várias técnicas, de manoplas diferentes. Fala um pouco mais sobre a Ortovita pra gente. Tá. A Ortovita é uma empresa que surgiu em 2019. Ela está dentro do Hospital Rio Grande, no 6º andar. Hoje são 14 fisioterapeutas e mais de 20 ortopedistas. É uma fisioterapia, é um ambiente de tratamento ortopédico, mas também tem a fisioterapia em todas as áreas, neurológica, pediátrica. Inclusive existe uma sala na Ortovita que é só para pediátrica, que é o ProKids. O Pro que a gente chama é o Programa de Reabilitação Ortovita, que é o nosso setor de físio dentro da Ortovita. Massa. Então, é um ambiente onde atendemos com a fisioterapia especializada no sentido de atender um paciente, né? E atender esse paciente muitas vezes pré e pós. Por exemplo, o ortopedista faz a cirurgia lá no 4º andar, o físio antes da cirurgia passa lá, vê como é que está esse paciente, como é que é o padrão desse paciente. Depois da cirurgia, o físio vai lá novamente, fala com a família, fala com esse paciente e depois começa o tratamento na Ortovita. Fantástico. Então, é uma clínica que é dentro de um hospital já pensando nisso. Então, por exemplo, a gente atende paciente na maca. O paciente fez a cirurgia agora às 16 horas,
às 17, ele vai lá para a ortovita, o maqueiro leva a maca e a gente já faz a fisio muitas vezes imediata. Fantástico mesmo. Entende como é que tá a articulação, como é que tá a mobilidade. E lá, assim, o pessoal costuma brincar que é a Disneylândia da fisioterapia, porque tem coisas, tem recursos que são bem legais. Por exemplo, a game terapia, que é o tratamento com o videogame. Então, você vai ver lá, você vai achar bacana. Basicamente, tem todo o cenário para esse paciente. Por exemplo, paciente do ABC, que a gente tá tendo muito atleta do ABC lá. E a gente bota um jogo de futebol para ele. Uhum. Aí ele pensa, não, isso aí é, pelo amor de Deus, eu sou um profissional. Não é possível que eu muitas vezes saia de lá de 7-0, 8-0. Então, é uma forma lúdica de trabalhar o gesto esportivo daquele paciente, sabe? Massa. Ele fica naquele ambiente dele, sem ter que fazer aquela fisioterapia muito monótona, sabe? Puxando, sabe, elástico. Sim. Então, é uma coisa mais lúdica. A game terapia a gente tem utilizado bastante, tem dado super certo. Massa, cara. Com atleta, com adulto, com criança, com idoso. A gente também tem uma esteira que chama... É uma esteira de tração. Onde existe uma esteira e existe um guindaste em cima dessa esteira, onde a gente coloca um macacão nesse paciente, muitas vezes com o membro inferior fraturado, por exemplo. Uma senhora com o fêmur fraturado. E a gente sabe que essa sobrecarga ela ajuda na consolidação do osso. Então a gente coloca essa senhora nessa esteira com o macacão, ela começa a deambular, começa a andar de forma parcial. Quando a gente começa a perceber que já está consolidando, vendo que dá certo, vai tirando a carga. Que legal, cara. E ela não fica 60 dias numa cadeira de rodas. Ela não fica vários dias numa cama. Ela fica andando e lá a gente vê a porcentagem de quanto ela está andando com a sobrecarga. 70%, 30%, 40%. E a gente vai diminuindo isso, né? Para ela poder andar mesmo sem perder essa mobilidade, essa agilidade mesmo. É bem legal também. É interessante, né? Porque muita gente acha que, por exemplo, quando precisa fazer a fisioterapia, e aí não quer sentir dor, né? Sim. Ela não quer sentir dor no tratamento, vamos dizer assim. Eu levanto o braço até aqui, dói, não sei o quê. Mas é necessário, às vezes, fazer o movimento, né? Controlado, lógico, acompanhado pelo fisioterapeuta, e ultrapassar aqueles pontozinhos para que possa melhorar o mais rápido. Sim. E às vezes a pessoa, não, vou ficar quietinho aqui, não vou mexer aqui não, vamos passar um tempo sem mexer, porque isso piora a situação, né? Muita gente não entende isso. Existem duas situações. A situação daquele cara que está lesionado mesmo, ele está lesionado ali, está tudo inflamado, e muitas vezes forçar pode piorar. Sim. E existe a situação de a dor está vindo por causa de imobilidade, por falta de movimento. Geralmente, por exemplo, lombalgia, né? Algumas situações assim de coluna é por falta de movimento, sabe? Interessante. Então é muito treino de mobilidade mesmo. Eu costumo dizer assim que na coluna, por exemplo, né? Quando a gente fala em coluna, a gente está pensando em cervical, a grosso modo, né? Cervical, torácica, lombar e o sacro lá embaixo. Geralmente, onde você está sentindo dor, como eu já falei, não é o local de origem. Tem até um professor nosso, trabalha com a gente lá na FASEX, o professor Bruno Ranaco, vou mandar um abraço para ele, que é fera demais, um osteopata assim, admirável, que entende os sistemas de forma muito, muito bacana. E ele usa um exemplo que eu acho muito, muito legal, que é: na coluna é como se fosse um homem agressor. Um homem agressor. Quem sente dor é a mulher. E vamos dizer que a lombar seja a mulher. A mulher sente dor. E quem causa a dor é o homem, que é a torácica, por exemplo. Então, será que vai resolver eu interferir com a mulher? Eu chegar e resolver com essa... Não, eu vou ter que tirar essa pessoa de perto. Eu vou ter que resolver com a torácica. Conseguiu... É uma viagem, né? Porque a aula de Bruno é uma viagem. Mas... não adianta você querer ir onde está sofrendo. Você tem que ir em cima lá, no raciocínio, né, de cadeias, onde está gerando a dor. Aí eu uso esse exemplo, eu sempre tento parafrasear. Não adianta tentar
tratar a mulher, tem que tratar o homem, ou tirar de perto, ou resolver, ou punir. Então, o corpo é assim. Fica falando e você tem que entender com quem você vai falar. Se vai ser com a lombar, se vai ser com a cervical. Coluna, por exemplo, é uma questão assim de saúde pública. A OMS fala que 80% da população do mundo inteiro ou teve, ou tem, ou terá problemas relacionados à coluna vertebral. Caraca, velho. Interessante. Ainda mais com essa coisa do celular hoje em dia, Isso, sabe? na posição. Então assim, é algo muito mais amplo. Mas realmente, essa pessoa que tenta se guardar demais, que não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu aconselho procurar um profissional para entender realmente se não pode fazer isso. Tem que ter um movimento, né? Tem que pensar que o movimento também é a favor, que o corpo foi feito para se movimentar. Eu tenho uma lesão, né? A gente estava conversando nos bastidores, né? E a minha lesão, né? Você tinha dado uma olhada aqui, né? Foi nesse aqui, eu acho que tem um. E a minha lesão, uma pequena lesão que eu estava muito preocupado no ano passado, em 2022, eu fazendo minhas atividades físicas, o ombro começou a doer, algo que me incomodava bastante, que me atrapalhava a praticar tanto a musculação como algumas atividades esportivas, como artes marciais, por exemplo, também. Você é o cara do jiu-jitsu, né? A gente se conheceu no tatame, né? Treinando, e graças a Deus lhe conheci, porque essa relação do cara que entende o esporte que eu tô iniciando, você já é faixa azul, não é isso? Tô na azul. Na faixa azul, já tem uns graus aí, né? Eu já vi que tinha ali eu tô no quarto grau. Quarto grau, faixa azul. Então já tem um tempo no tatame, eu tô começando agora, né? Na arte suave. E no ano passado eu tava começando a treinar e o ombro já tava doendo. E aí aumentou a dor, né? E começou a me atrapalhar no movimento do cotidiano, na minha rotina, começou a atrapalhar na minha rotina, não só no meu treino na musculação, que ele começou a ficar totalmente limitado. Isso me deixou bastante desmotivado também, porque eu não conseguia fazer o treino que eu queria, não levantar o peso que eu queria, fazer determinados exercícios que eu gosto de fazer, que eu uso até a musculação como terapia. Com o Leônidas a gente conversa muito sobre isso, que aí em busca da musculação como terapia, não como só uma questão de estética, e aí vem a estética, porque a cabeça tá boa, então o treino funciona. Mas enfim, aí eu fui fazer o jiu-jitsu e aí aumentou a dor, né? Uma movimentação do jiu-jitsu. E eu fiz um trabalho com o Adriano, um grande abraço para o Adriano, que me ajudou em 2022. E esse ano, 2023, estarei na Ortovita, fazendo esse trabalho com você, sendo bem acompanhado. E lá na Ortovita, o que eu vou fazer? Quais serão os procedimentos? Você estava me explicando, queria que você explicasse aqui mais ou menos qual é do que você já viu, né? Aqui o diagnóstico do exame, do que vai ser os passo a passo lá na Ortovita. Lá. Explica para mim aí, e para a galera também entender como é que vai ser esse trabalho no meu ombro aqui. Como a gente estava falando antes, não tem como tratar ombros e esquecer escápula, cintura escapular. No corpo nós temos essas cinturas, né? Cintura pélvica, pensando em estrutura, cintura pélvica e cintura escapular. Tratar um paciente de tendinopatia de supraespinhal, como é o seu caso, e não se atentar à cintura escapular é algo assim que é sabotagem, sabe? Então, por exemplo, a cintura escapular, quando a gente fala em escápula, é um osso, na verdade dois, né? Um de cada lado, que está ligado ao tronco por músculos. Então não tem nenhum outro osso que liga a escápula ao tronco. É músculo. Então o que estabiliza ali é tudo músculo. Então trapézio, serrátil, romboide. Não vou ficar falando esses nomes aqui não, porque senão vai ficar... Mas tem tanta coisa envolvida ali. E muitos desses músculos, por exemplo, com um grupo muscular chamado manguito rotador, que tem uma relação direta com escápula e ombro, faz esse trabalho de estabilização do ombro. Então, muitas vezes é preciso trabalhar lá na cintura para poder trabalhar o ombro, né? Então, o trabalho que a gente pode fazer basicamente obviamente, analgesia, para dar uma acalmada na sua dor, no seu nível de dor. Depois, vamos fazer uma manipulação bem direta, pensando nessa sequência de ombro e escápula. E não tem como fugir, vamos ter que fazer fortalecimento. O fortalecimento é algo que os pacientes muitas vezes têm medo, né? Porque eu tenho que levantar peso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas o fortalecimento, ele é uma conduta preventiva, né? Para o futuro.
e também de reabilitação. Porque quando a gente tem, por exemplo, essa musculatura que está estabilizando uma determinada articulação, quando você fortalece, a congruência, que a gente chama, é quando basicamente a articulação está bem organizada, a congruência, ela fica bem mais positiva, né? Um paciente com tendinopatias, muitas vezes a congruência ela tem uma interferência, principalmente em alguns movimentos, como por exemplo levantar acima de 90 graus, algumas rotações, sabe? Isso, é exatamente isso aí mesmo. Então, o trabalho basicamente é esse: acalmar um pouco a musculatura, acalmar um pouco o tendão e depois fazer trabalho de fortalecimento. No seu caso, como você faz musculação e jiu-jitsu, a gente pode trabalhar pensando no seu esporte mesmo, sabe? Certo. Por exemplo, a gente tem um atleta lá da Gracie Barra, chamado Gustavo, que fez uma cirurgia de joelho, há pouco tempo, inclusive, e toda a reabilitação dele foi pensando no jiu-jitsu. Olha só que legal. Então, basicamente, às vezes, tinha gente que entrava lá no Pro e ele estava com a bola de pilates, fechando a guarda na bola de pilates. Então, o trabalho é voltado para aquele esporte. Massa. Pensando assim numa possível, né? Um trabalho aí. Mais específico. Então vai ser sucesso total, que eu vou estar na Ortovita, vou estar com o Rafael Almeida aqui e um cara que é do jiu-jitsu, que vai estar me ajudando na evolução aí, né, do meu ombro, né, para que eu possa ter uma melhor performance no tatame sem que eu fique com medo, né. De qualquer forma, vou ter que treinar com cuidado, né, todas aquelas orientações que já tinha passado nos bastidores e não me afobar muito no treino e nos rolas, não é verdade? Não se expor muito, né? Não se expor muito. Porque a gente sabe que quando o paciente está num tratamento, né, quando envolve dor, quando envolve algo assim mais específico do corpo, né, é interessante que não tenha essa exposição tão direta, né? O jiu-jitsu é um esporte de contato, muitas vezes não tem como fugir, é um esporte de contato mesmo, mas é um esporte muito seguro. Quando você escolhe, por exemplo, uma escola que você consegue treinar sem lesão, você fica mais à vontade. Eu, particularmente, me encontrei na Gracie Barra por isso, sabe? Com o mestre Tássio, porque é uma escola que tem esse cuidado no paciente, no aluno, para o aluno não se lesionar, para, sabe, ter esse... Além do bom relacionamento, né? Que é muito bacana lá, né, Nil? Mas essa coisa de você estar seguro. Como a gente tinha falado aqui no início da nossa conversa, qualquer esporte pode lesionar. Inclusive ping-pong, tênis de mesa. Pois é. Se você não faz um trabalho bacana. Exatamente. Se você não faz um trabalho de proteção dessa pessoa, né? Daí eu tava conversando isso ontem com um parceiro meu, amigo, eu tava falando justamente sobre isso, sobre a questão do jiu-jitsu, né? Quando alguém pega, você bate, já para, né? Quer dizer, eu no karatê, né? Que eu sou do karatê. Quer dizer, o cara, depois que o cara solta o chute, meu irmão... Já era. Não tem como você bater no meio do caminho pro chute não bater. A batida no chão, né? Não tem como. Só depois que você acorda, ou então já tá ali com a costela fissurada depois de um chute, alguma coisa assim, já era, meu irmão. Então, o bom do jiu-jitsu é isso. Que você consegue, de boa, fazer um trabalho de combate, de luta, e saber o momento que você pode parar, né? Você avisar que você... E assim, eu acho que é um esporte que traz muito ego para o dia a dia. Eu particularmente gosto de comparar o jiu-jitsu à vida, assim, né? Eu acho que você também faz comparativo agora, né? Assim, dá para perceber algumas situações. Sei lá, tem um cara de 120 quilos que tá ali em cima de você, lhe esmagando. Se você se afobar, se aperrear, você pode se prejudicar. Como qualquer situação na vida, né? Tem coisa que você não precisa ser tão aperreado, não precisa ser tão... Exatamente. Imediatista, vamos devagar, talvez dê certo. E geralmente o jiu-jitsu, como chamam de xadrez humano, né? Daqui a pouco aquele cara pode dar um vacilo e você fugir, pegar, sair, enfim. Então, no jiu-jitsu eu percebo que traz muito ego pra mesa, assim, sabe? Porque são dois homens, ou um homem e uma mulher, duas mulheres, enfim, duas pessoas treinando, e tem aquela coisa de ganhar e perder. Mas será que se eu bater 3 vezes eu vou perder alguma coisa? Será que eu não vou ganhar aprendizado porque de repente eu vou entender o que aconteceu ali, aquele cara fez, né? Então, eu acho que o segredo para o jiu-jitsu, para qualquer esporte, como a gente já tinha falado, se conhecer, mas você entender que você não precisa superar ninguém, você não precisa ser melhor do que aquela pessoa, você precisa ser melhor que você. É verdade. Não é, Neil? É isso mesmo. Sei lá, tem gente que vai correr, por exemplo.
Aí eu já vi colegas com 30 anos. 30 anos. Aí vai correr, aí no grupo de corrida tem uma pessoa de 50 anos. Aí ele fala, não é possível que esse cara vai ganhar de mim aqui. Aí vai lá, corre, se lesiona, e o de 50 anos tá lá, tranquilinho. Acontece então, mesmo isso. É uma relação do ego e da lesão. Que, na verdade, esse comparativo não deve ser do de 30 para o de 50. Deve ser do de 30 para o de 30 ontem. Exatamente. Quando ele não estava treinando, né? Então, acho que essa relação ela é muito direta. No jiu-jitsu eu vejo muito isso. Porque algumas pessoas não querem, muitas vezes, perder, né? E, às vezes, lesiona, né? Isso. Assim como na pelada, assim como no vôlei, não quer perder e lesiona. Então, eu acho que é muito essa relação do ego, da lesão, e de você entender até onde você vai e entender que você não vai perder nada, você vai ganhar. Exatamente. Você vai ganhar, você vai ter ali uma experiência a mais, você vai criar ali um parceiro, o cara vai lhe ensinar ali alguma coisa, o cara muitas vezes vai criar uma amizade com você, vai ver que você é um bom ouvinte e daqui a pouco tem uma parceria muito boa. Isso. Eu acho que o esporte traz isso, né? Mas pensando na lesão, é importante entender que o comparativo tem que ser seu e seu mesmo. Não vá querer colocar o peso do mundo, não vá querer não bater no jiu-jitsu, não vá querer fazer o maior salto do mundo, que isso aí pode trazer malefícios, né? Sensacional, senhoras e senhores, Rafael Almeida aqui, fisioterapeuta, Ortovita na área, parceria fechada. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação, sensacional. Obrigado. Grande abraço para grande mestre Itácio aí, né, que está fazendo excelente trabalho aí, que a gente somos parceiros de treino, fazemos parte da escola Grace Barra Natal, né, do Itácio. Um grande abraço para toda a galera também. E a gente vai ficando por aqui. Deixa o seu Instagram aí pro pessoal que tiver interesse em entrar em contato com você, Rafael. O meu Instagram é Dr. Rafael Almeida, Rafael com PH. Tô sempre postando alguma coisa lá sobre prevenção, lesão, os eventos que a gente faz na faculdade também, lá na Ortovita. Então sempre tem movimento lá no Instagram. É isso aí, galera. Então começa a seguir aí o Dr. Rafael para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, toda a programação. E se você quiser realmente entrar em contato com ele no direct também, tirar uma dúvida, agendar aí uma consulta e acompanhar as lives com os artistas do rock and roll, que esse cara aqui me mostrou nos bastidores aí. Vai lá, confiram lá e dá uma olhada lá que vocês vão ver aí os bate-papos com quem ele já conversou, vocalista do Biquíni Cavadão e outras personalidades do rock and roll, que o cara é roqueiro aqui também. Sou roqueiro. Já estamos combinando aqui pra gente ir pra um festival, enfim, aguarde que vai ser episódio do podcast com o festival por aí juntos. Valeu, meu irmão, muito obrigado. Valeu, man. Tamo junto. Deus, a gente se vê lá na Ortovita, lá, fazendo esse trabalho junto aí, nessa parceria. Galera, vai conferir tudo isso também em nosso canal e nas minhas redes sociais, também do podcast Apolo 11, dessa parceria e tudo que vai acontecer, vocês vão conhecer melhor a Ortovita através da telinha do podcast Apolo 11. Vamos ficando por aqui, um grande abraço para vocês. É isso aí, se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixa teu comentário o que é que você achou aqui sobre o nosso assunto de hoje e compartilhe com seus amigos. Vamos que aqui não pode parar. Até a próxima, valeu, tchau, tchau.